Ora, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um webinar, uma sessão de esclarecimento. Esta noite o tema vai ser SIDA, o que deve saber. A nossa convidada é a Carla Branco e vamos convidá-la já a entrar. Olá, boa noite, Carla. Olá, Telmo, boa noite. Olha, antes de mais gostava de te agradecer por teres aceito o convite para falar sobre este tema. É um gosto, porque eu acho que efetivamente é um tema sobre o qual eu gosto de falar e é uma preocupação para mim, enquanto profissional. Eu não sei se tens alguma apresentação que queiras falar logo de início. Não, eu achei que isto seria mais interessante se fosse uma conversa do que estar a mostrar uma apresentação. Achei que funcionaria melhor dessa forma, até porque pode haver alguém que queira colocar alguma questão. Tenho uma cábula, porque eu falo imenso, então para me focar, uma vez que não optei por não fazer uma apresentação, há aqui uma cábula para eu me poder orientar naquilo que vou dizer, mas achei que... Olha, eu vou começar por perguntar, se calhar muitas pessoas ainda não têm bem a noção de quais os sintomas e como é que se transmite a SIDA. Então, há uma particularidade relativamente a este síndrome, que também acaba por ser o HIV, que depois acaba por se chamar SIDA, mas efetivamente ao vírus. Sintomas. Nós podemos viver muitos anos sem que haja um sinal, ou seja, o nosso sistema imunitário é afetado e acaba por ser um bocadinho, ou acaba por ser ainda pior que o Covid para quem transporta este vírus, porque é um vírus silencioso, efetivamente. Não há sintomas numa fase inicial. Podemos falar aqui de um hiato de anos em que não há sinal nenhum. Há uma particularidade, e eu acho que há uma falta ainda muito grande de sensibilidade de muita gente, eu não falo só em Portugal, em vários países, para testar o HIV. As pessoas têm medo, ou única e simplesmente os médicos também não o fazem e não se vai fazendo, porque é a melhor forma de rastreio do HIV, é efetivamente a análise que se vai fazendo ao sangue, porque de outra forma nós não conseguimos detectá-lo, a não ser, passado muitos anos, provavelmente deste vírus nos ter atacado, podemos começar a ter alguns sintomas, por qualquer coisa há uma gripe, por qualquer coisa, o nosso sistema imunitário começa a falhar, entra em falência e tudo é motivo para se ficar doente. E depois há características muito, muito particulares na pele, algumas manchas que podem aparecer e que nós até podemos ir ao dermatologista e aquilo, andarmos ali à procura de uma série de fatores para aquelas manchas e a resposta ser simples, só que nós nunca fizemos a análise. Portanto, não é fácil dizer, ok, começo com um pingo no nariz, cai-me uma unha, encrava um pelo, não. Isto podem parecer alguns exemplos assim, um bocadinho ridículos, mas efetivamente o HIV, este vírus que nos enfraquece o sistema imunitário, e isto pode demorar anos a dar sinais, não tem sintomas evidentes. A parte de transmissão, como é que, por exemplo, uma pessoa que tem o vírus, bactéria, é vírus, Sim, não é? É um vírus. É o vírus da imon... Ai meu Deus, olha eu a patinar, isto não é nada meu. Da imunodeficiência humana, ok? E este HIV, quando se mostra no nosso organismo, é quando efetivamente falamos de SIDA, porque enquanto ele está escondidinho e caladinho dentro do nosso organismo, é o HIV, e depois sim passamos a falar de SIDA. Relativamente à transmissão,
E isto é muito curioso, porque quando eu falo disto aos miúdos, eu faço eu acho que já falei disto num direto. Eu faço um desenho muito interessante com os miúdos. E quando nós nos relacionamos com alguém, ainda que possa ser a primeira vez que eu tenho relações sexuais com alguém, eu não sei qual é o histórico daquela pessoa. Mas aquilo que acontece é que eu posso estar a ter relações sexuais na prática com toda a gente com quem a outra pessoa se envolveu, ok? E aquilo que acontece é que este ciclo, ninguém tem que andar com uma tabuleta, como é óbvio, mas eu tenho que ter consciência dos meus problemas e não me vou envolver com alguém, ou tenho que ter determinados cuidados se me vou envolver com alguém. Isto para explicar o quê? Um dos contactos, ou a forma que tem um boom relativamente ao número de infectados é efetivamente o contacto sexual, ok? Porque é a forma mais, vamos lhe chamar mais fácil, esta não é a palavra certa, mas é a forma como mais facilmente se transmite este vírus. A gravidez, uma mãe infectada, quer durante a gravidez, quer durante o nascimento e mesmo durante a amamentação, pode transmitir este vírus a um filho. E depois via sanguínea. E este via sanguínea é muito abrangente. Porquê? No via sanguínea temos a questão das seringas, dos instrumentos infectados, as transfusões sanguíneas e um transplante de um órgão. Portanto, aqui há uns anos houve até uma polémica muito grande com esta questão, porque o facto de não ser testado de forma, e até porque era uma novidade, acontecia um bocadinho aquilo que acontece hoje com o Covid. O facto de ser uma novidade não se testava, ou seja, quem ia doar sangue não era testado para o HIV. E o que é facto é que houve aqui alguns problemas com os bancos de sangue, porque houve esta forma de transmissão. Deixa-me só dizer-te isto. É muito curioso que estejamos, e eu não sei se tinhas estes dados, se prende com isso, ou com estas datas, este direito, mas há aqui duas datas que a mim me marcam, trabalhando esta temática. Uma é o dia 1 de dezembro, em que há efetivamente a comemoração, se assim podemos dizer, porque é a comemoração do Dia Mundial da Luta contra a SIDA, e depois o dia 24 de dezembro, que foi o dia em que foi lançado o filme, em que saiu o filme Filadélfia, que é um dos filmes da minha vida. Portanto, é muito curioso que estejamos a falar deste tema neste momento e também pensando que a SIDA é uma pandemia. E nós até já tínhamos falado disto no privado. É uma pandemia e já morreram mais de 30 milhões de pessoas com SIDA. Este número é assustador. E o número de pessoas que ainda vão sofrendo, até porque não há cura, ok? Faz-se muita medicação, os retrovirais e ainda há quem tome, isto é assustador para mim, ainda há quem tome 60 comprimidos por dia, 60 comprimidos, ok? Ou seja, nós temos que ter no telemóvel aqui o constante do alarme para agora tenho que tomar isto, agora tenho que tomar aquilo, porque uma folhinha, não é? Ter uma folhinha afixada com uma grelha de medicação no frigorífico não é a melhor opção para quem tem que tomar tanta medicação. Eu acho que naturalmente, e isto é perceptível, e darmos os exemplos, parece que às vezes falamos sempre do mesmo, é quando falamos de solidariedade, é quando falamos de algumas doenças. A África continua a ser a área em que continua a haver um número maior de infectados. E eu acho que é fácil perceber porquê, não é? O facto de termos muita pobreza e as questões da sexualidade serem diferentes de outras áreas no mundo acaba por pesar muito. Eu estava a tentar
fazer aqui um enquadramento, porque há isto é curioso, porque há tanta coisa para falar sobre a SIDA, que isto acaba por causar aqui assim, o facto de eu não ter a apresentação, porque quero falar das coisas de uma forma mais ligeira, mas sem me querer perder. Deixa-me só deixar aqui uma nota. Isto é muito curioso, relativamente ao facto, porque há um mito, o HIV transmite-se através da saliva, sim ou não? Não. Ok? Se calhar estar a dizer isto, posso correr o risco de haver gente, afinal, não se transmite. Agora, uma coisa é, eu tenho um corte na língua, eu tenho um problema nas gengivas, aí estamos a correr um risco, ok? E há uma coisa que é fundamental. Se eu sei que tenho este vírus, que sou transportadora deste vírus, eu se vou ter uma relação de intimidade com alguém, eu tenho a obrigação, e por respeito à outra pessoa e dando-me também ao respeito, partilhar isto com o outro. É claro que vão dizer, isto é muito difícil. Eu vou-vos dizer também que nunca mais me esqueço. Isto é quase como se desse a sentença de morte a alguém. A primeira vez que eu tive que informar um utente de que aquele teste tinha dado positivo foi... Nunca mais me vou esquecer da pessoa em causa, nem do momento, porque efetivamente tu estás a dar, neste caso era um toxicodependente, estás-lhe a dar uma sentença de morte. E sabendo tu que o tempo de vida desta pessoa não será muito longo, tendo em conta o estilo de vida que tem, ok? Mais coisas. Eu entusiasmo-me Vou aproveitar a para dizer aqui alguns comentários que estamos a ter no Facebook. O Mário Guimarães diz que tinha um colega que tinha o vírus e simplesmente desistiu de viver e então deixou de tomar a medicação e pouco tempo depois morreu. Porque o sistema imunitário é a nossa estrutura base, não é? E se ele falha, se entra em colapso, qualquer vírus, olha, isto é quase como quem tem um linfoma, quem está a passar por uma situação de um cancro, o sistema imunitário está também debilitado. E temos muitas situações em que a pessoa não morre por causa do cancro, morre porque há uma infecção que ataca o organismo e o organismo não tem defesas. Isto é exatamente aquilo que acontece com a SIDA. O nosso sistema imunitário está em falência e os retrovirais e o número imenso de medicação que se toma tem mesmo a ver com isto, o proteger o organismo de tudo aquilo que é externo, ok? Porque é que quando nós, reparem uma coisa, e voltando aqui a fazer um paralelo, quando nós vemos alguém que faz quimioterapia, já usava máscara, as pessoas usam máscara, e não é porque podem infectar os outros, não, no Covid é diferente, é para efetivamente se protegerem, porque o sistema imunitário daquela pessoa está muito fraco. Com os doentes HIV, SIDA, acontece exatamente a mesma coisa, o uso da máscara é única e simplesmente para se protegerem, para protegerem o seu corpo, porque o seu sistema imunitário está mesmo, faliu. O tu estares ao pé de alguém que espirra e pensares, isto pode ser o fim, não é? Que é diferente daquilo que acontece com o Covid, porque estamos todos em risco. O Covid acaba por nos afetar a todos, não é? Estamos todos no mesmo barco. Aqui com a questão da SIDA, não. É mesmo aquela pessoa é que está em risco, não põe os outros em risco, a não ser, como é óbvio, que se exponha, ou que exponha, nem é tanto que se exponha, que exponha outros, nomeadamente com a questão do contacto sexual e das relações sexuais. Olha, entretanto temos aqui a Sofia Gouveia que diz que tem medo destas coisas e que partilha da tua opinião quando se envolve com alguém, querer saber também este historial, digamos assim. É assim, nós não vamos perguntar à pessoa, olhem, a Esmeralda está aqui a fazer um comentário que eu, Carla,
quer enquanto profissional, quer a título pessoal, eu todas as vezes que acabei uma relação, fiz o teste, ok? Isto porque eu devo saber qual é a bagagem, que isto é a bagagem que eu trago, ok? E o que é facto é que, também à luz daquilo que acontece com o Covid nós fazemos o teste passado 3 ou 4 dias, espelha-se numa análise, o HIV não. HIV pode numa análise, ok, eu desconfio que tive relações sexuais com alguém que estava infectado. Se eu for fazer análises 2 ou 3 dias, depois não vai dar resultado positivo, ok? Posso fazer passado um mês e ainda assim pode não dar positivo. Porque o organismo... O Mário por acaso está aqui a fazer um comentário que diz que hoje em dia as pessoas trocam muito de parceiro, andamos dessa forma numa corda bamba. Reparem uma coisa, uma das coisas que eu falo muito com os jovens é o seguinte: quando falamos a questão da gravidez e dos contraceptivos, a pílula não protege, para além de não ser 100% eficaz, ok? Quando falamos de uma gravidez indesejada, a pílula não protege nem de perto nem de longe contra nenhuma doença sexualmente transmissível. Estamos a falar da SIDA, mas há montes de doenças sexualmente transmissíveis. É claro que a SIDA não tem cura. Há outras que são altamente prejudiciais e vão destruir o organismo, mas esta é que tem um peso, é um atestado, é uma sentença de morte. Ok? E efetivamente a troca de parceiros e as aventuras que possam ir acontecendo ao longo da nossa vida pesam porque, assim, eu não vou pedir, não há um bilhete de identidade, ok? E a pessoa vai me dizer, olha, tenho hepatite, tenho isto. Não, nós temos que confiar no outro. E se esta relação é uma relação de uma noite, a outra pessoa não vai partilhar isto. E posso-vos dizer que já houve histórias de pessoas que, quando infectadas por alguém e descobrem que aquela pessoa até sabia, fazem disto uma luta para a vida. Portanto, eu vou infectar o maior número de pessoas possível. Isto não é mito, isto já aconteceu. Assim, há uma coisa que é importante também. A questão do respeito pelos direitos humanos, ainda hoje, relativamente às questões da SIDA, são uma falha, ok? Não há respeito. O filme Filadélfia mostra isso de uma forma intensa e gostava de reforçar que o filme foi feito tendo em conta uma história verídica, ok? Claro que houve ali uma série de histórias que foram alteradas. E há uma particularidade com este filme. Eu vou pegar agora numa coisa que falaria no final, mas vou pegar agora. Quando este filme foi lançado, estava a passar na RTP2 um documentário, ele estava a ser feito por partes, por episódios, e estava a passar na RTP2 este documentário, e deste documentário faziam parte uma série de pessoas que entraram no filme Filadélfia, e quando o filme foi lançado, alguns deles já tinham morrido. E para mim, e eu estava a seguir o documentário, o filme ainda teve mais peso. Aquela sensação que tu conheces efetivamente a história de vida daquelas pessoas. Por exemplo, as questões, e isto a mim incomoda-me bastante, e vou pegar também uma curiosidade da qual ia falar só no final. Quando falamos de direitos humanos, não interessa o género, não interessa as opções sexuais. E seja eu heterossexual, homossexual, bissexual, o que quer que eu seja, eu tenho que ser respeitada enquanto pessoa. E o mito que se criou também, e ainda há quem acredite nisto, a SIDA é um castigo de Deus porque existem os homossexuais e Deus resolveu castigá-los com esta doença. Isto para mim é ridículo, mas acreditem que ainda hoje isto acontece. E não é uma doença dos homossexuais, de todo. Há quem diga que começou com. Nós não sabemos, não é? Isto
Depois há uma série de especulações, vemos isso também agora com o Covid. Não surge por existirem os homossexuais, que eles existem desde sempre, não é? A Bíblia, há quem diga, eu não consigo fazer essa interpretação, não a conheço também de fio a pavio, mas a Bíblia faz também referência a algumas questões da homossexualidade e da sexualidade. É importante termos noção de que isto pode acontecer a qualquer um de nós. Também na RTP, essa reportagem para mim foi assim, aquelas coisas que um banho de água fria. Houve uma reportagem que deu pelo nome de A Voz com SIDA, e a jornalista, eu tenho aqui essa nota, deixem-me só, foi uma Mafalda Gameiro, eu por acaso gosto do trabalho dela. Esta reportagem foi da autoria dela, e aquilo que esta reportagem nos mostrava era senhoras com idade para serem avós de qualquer um de nós, com 70 anos, 80, que vão fazer análises por alguma razão, porque iam fazer uma cirurgia e descobrem que têm SIDA. E nenhuma destas senhoras tinha tido senão um companheiro na vida. O que é que acontece? Aquilo que foi percebido é que os maridos, e voltamos às questões da sexualidade e aos tabus da sexualidade, os maridos, havia coisas que não faziam com aquelas senhoras, mas que faziam com outras senhoras, não é? E então, o uso e abuso da prostituição desprotegida, sexo desprotegido, fez com que aqueles senhores contraíssem o vírus e os transmitissem às mulheres. Eu não quero imaginar o que é uma senhora de 80 anos, se calhar nem sabia o que era aquilo, dizerem, olha, a senhora tem SIDA, não vai poder ser operada porque tem SIDA. E a senhora deve ficar a pensar, o que é isto? Portanto, esta reportagem marcou-me, ela está disponível, se forem aos arquivos da RTP, ela está disponível, e efetivamente isto marca, porque pode ser qualquer um de nós. A não ser que tenhamos a certeza, mas ainda assim não podemos ter a certeza, porque quem sabe o nosso namorado ou a nossa namorada pode ser filho de alguém que tinha HIV e pode ter HIV. Dificilmente não saberíamos, mas pode acontecer, até porque como o vírus demora tantos anos, ou pode demorar tantos anos a mostrar-se, isto pode acontecer. Eu não sei se há alguma pergunta que queiras fazer, Eu para já ia te perguntar se tu concordas com uma coisa que o Peter aqui comentou, que diz que pronto, a SIDA é perigosa e que infelizmente hoje em dia já não se liga muito a este vírus, nem se pergunta nada sobre ele. Não sei se concordas com isto. Sim. Por exemplo, quando falamos, não é, as doenças sexualmente transmissíveis passaram um bocadinho para segundo plano, e especialmente a SIDA, ou o SIDA, porque depois há sempre esta questão, se chama, dizemos o ou a, porque é o síndrome da imunodeficiência adquirida, ok? Mas pronto, nós dizemos a SIDA. O que é facto é que as doenças sexualmente transmissíveis passaram muito para segundo plano, fala-se muito de cancro de colo do útero e todos os cancros, mas mesmo em contexto de escola, os meninos acham que preservativo é suficiente, quando é, porque é muito mais fixe sem preservativo, e com a prostituição vemos acontecer exatamente o mesmo, não é? Continua ainda a ser uma forma de eu pago mais, mas vou usufruir em pleno. Isto dito quer por clientes, quer por profissionais de sexo, ok? É uma preferência dos clientes, não sabendo que são os primeiros a pôr-se em risco e a pôr em risco toda a gente que está à volta deles. Sim, a SIDA passou completamente, eu não digo para segundo plano, eu quase que diria para centésimo plano, porque não se fala. Foi esquecido, e foi esquecido que é uma pandemia. Posso-vos dizer que o nosso Portugal, apesar de estar em franca diminuição de números,
continua a apresentar uma das taxas mais elevadas da Europa. Muito por conta dos diagnósticos muito tardios. Eu posso te dizer, Telmo, que a maior parte das pessoas com quem eu lido e a maior parte das pessoas com quem eu trabalho nunca fizeram o teste HIV. Nunca. Portanto, podem ser uma bombinha relógio. Qualquer um de nós pode ser uma bomba relógio. Uma questão, e eu acredito que o Covid, neste momento, tal como pesa relativamente a outras problemáticas, nomeadamente o cancro, veio acentuar muito algumas dificuldades. E isto a nível mundial. E acredito que ainda marginalizar mais estes grupos. Até porque eu vou-vos dar um exemplo. Esta medicação é gratuita, mas tem que ser levantada na farmácia do hospital, em que aquela pessoa é acompanhada. E convém que seja o próprio a levantá-la. Só mais um número. Isto em 2013, que é o último dado que eu tenho, oficial, só o continente africano tinha cerca de 35 milhões de pessoas infectadas, registando 7.500 novos casos todos os dias. Agora pensem nestes números e pensem nos números do Covid. Ok? E é uma doença para a vida, que implica medicação para a vida. Vão-me dizer, o Covid mata muito? Mata. A SIDA também. Atenção que eu não estou a fazer uma comparação. Só gostava que as pessoas tivessem noção que isto é efetivamente uma pandemia. E uma preocupação é a forma como as pessoas levam com tanta ligeireza as questões da sexualidade, ok? É bom, é. Há quem goste muito e ainda bem. Agora, temos é que ter consciência daquilo que estamos a fazer connosco e com os outros. Deixa-me só também aqui uma curiosidade, que eu não sei se fizeste pesquisa, se não fizeste pesquisa, relativamente ao laço. O porquê deste laço? Não foram os pioneiros quem criou o laço vermelho, porque já existia, eu julgo que relativamente a uma guerra, e eu não vou dizer exatamente o que é, porque não sei, mas já tinham criado um laço com uma cor. E, entretanto, houve um grupo, e o projeto, este grupo, em 91, uma série de profissionais da arte, e em Nova Iorque, que quiseram homenagear alguns colegas que tinham morrido com SIDA, resolveram lançar o laço vermelho. E porquê vermelho? Tem a ver com as questões do sangue e a ideia de paixão, não é? Portanto, daí o símbolo da SIDA, o símbolo que nós conhecemos mundialmente, aliás, a Abraço e uma série de outras entidades sempre promoveram as campanhas com o laço vermelho. Esta é a origem. Outra particularidade, o ator, o Jeremy Irons, foi o primeiro a usar em público ou numa cerimónia pública o laço, em 1991, exatamente, na entrega dos prémios dos Tony Awards. Portanto, marcar de alguma forma esta questão. E dizer também que efetivamente esta luta, numa fase inicial, era muito dos grupos homossexuais. Esta questão da homossexualidade também pesou muito por isso. E se nós pensarmos nas figuras públicas que tiveram esta luta e que mostraram esta luta, quem é que nós vamos ver? Em primeira linha, homens, e que eram efetivamente homossexuais. Mas porquê? Aquilo que acontece com os heterossexuais é que há uma maior dificuldade em assumir e muitas vezes uma maior dificuldade em assumir as questões da sexualidade. Porque um homossexual não é um pervertido.
nunca. O facto de, tem muitos parceiros. Não, pode não ter. Pode ter um companheiro para a vida toda. Posso usar o exemplo muito nosso. Temos o Goxa, ok? Quer se goste, quer não se goste do senhor. Temos ali alguém que tem o mesmo companheiro há muitos anos, ok? Vivem a vidinha deles sossegados, sem incomodar ninguém. E o que é facto é que isto dos incómodos, eu posso vos dizer que a mim, Carla, enquanto e pessoa, não enquanto profissional, mas enquanto pessoa, a mim me incomoda ou me incomodam determinadas demonstrações de afeto que interferem com a minha identidade, quer seja de um casal homossexual, quer seja heterossexual. Porque há casais heterossexuais que têm comportamentos na rua, agora nem tanto, não é? Porque as restrições assim o obrigam, e se calhar ainda bem, mas as demonstrações que não são demonstrações de afeto para mim, que se vêem na rua, são falta de respeito, quer sejam de um casal heterossexual, quer seja de um casal homossexual. Portanto, é uma questão de respeito pelo outro. O que é facto é que o escondidinho dentro do armário não é só para quem sai do armário, afinal, sou homossexual. Não. Eu quando falo em homossexuais, falo em gays e lésbicas. Isto, porque às vezes há pessoas que me dizem, se falas dos homens, não. Para ficar claro, homossexualidade eu falo é gays e lésbicas, ok? Bissexuais, estamos aqui a incluir todos. Porque não vamos partilhar, não vamos dizer a culpa é destes, a culpa é daqueles. Não, a responsabilidade não é culpas, a responsabilidade é de cada um de nós. Eu estava a tentar ler os comentários, o que é facto é que tenho que olhar para o lado. Eu por acaso antes de fazer a próxima pergunta e introduzir aqui os comentários que temos, por exemplo, o Mário Guimarães a dizer depois tenho que fazer um direto mais fino, estava deprimido e agora está pior. A verdade é que são temas que têm que ser abordados. Depois temos aqui a Sandra a dizer que descobriu que tinha e que nunca tinha ouvido falar, e que é uma doença sexualmente transmissível que poucas pessoas sabem. E depois temos aqui... Eu não sei se a Sandra quer partilhar. Não sei, ela só fez aquele comentário. Ok. Mas se ela quiser entrar, está à vontade, o link está disponível. E depois temos aqui a Esmeralda a dizer que o problema é que também as pessoas não têm hábito de fazer check-ups anuais. Ouço muitas mulheres dizerem que já não vão há anos ao ginecologista, muitas vezes um simples check-up já pode mostrar sinais de que algo não está bem e aprofundar com mais exames. Ou por falta de meios ou por falta de não quererem faltar ao trabalho, infelizmente a saúde fica para o último plano. Okay. E eu agora vou-te fazer... Não sei se ias dizer alguma coisa. Não, esta questão... Ok, HPV. Ok. Ela já tinha comentado e eu só agora é que percebi o que é que a Sandra tinha comentado. Então é assim, a maior parte das pessoas pode fazer rastreios no centro de saúde, não implica uma ida a um médico particular, ok? Quando há algum problema, pode haver também encaminhamento para um serviço público de ginecologia ou havendo necessidade para outra especialidade. Porque efetivamente a SIDA não é, o acompanhamento não é feito nem por um urologista, nem por um ginecologista, não. Temos as doenças do sangue, efetivamente, aqui a trabalhar nestas questões. Um Papa Nicolau, outro tipo de exames pode ser perfeitamente feito num centro de saúde, ok? E há várias teorias, há quem diga que tem que se fazer todos os anos, há quem diga que se faz 3 em 3 anos, dependendo do tipo de teste, o tipo de cultura em que é feito o teste. Conheço sim muitas mulheres e não percebo porquê, que nunca foram ao ginecologista. Mulheres mais velhas. Quando alguém já tem filhos e me diz que nunca foi a um ginecologista, eu fico, como é que é possível? Não é? Porque há uma série de, por alguma razão, existem os médicos de especialidade. Eu no outro dia, isto é muito giro, quando eu falo em proctologista, quase ninguém sabe o que é um proctologista. E eu acho que toda a gente devia saber o que é um proctologista. Porque, por exemplo, os casais
homossexuais, e quando, e até o meu agora, lá vou eu meter se calhar aqui a foice em seara alheia e falar coisas que não sei se posso falar no direito. Quando falamos de sexo anal, há aqui uma série de fatores que podem ser prejudiciais ao corpo humano. E um proctologista não é o médico dos homossexuais ou dos gays, não é o médico do sexo anal, ok? Mas é o médico que trata estas questões. E que quase ninguém sabe da existência desta especialidade. E que, posso-vos dizer, quem tenha fissuras ou hemorroides tem que ser consultado ou deveria ir a um proctologista. Efetivamente não há assim tantos quanto isso, e há eu só conheço no privado, mas é uma especialidade que a maior parte das pessoas desconhece e que pode ser muito importante para evitar ou para prevenir uma série de problemas que podem vir a aparecer, e não estou a falar por causa do sexo, não. Estou a falar de uma coisa tão simples quanto uma fissura ou hemorroides. Que vamos ao médico de clínica geral, ao médico de família, uma pomadinha, tomam uns comprimidos, tomam Daflon e se o sangue circula melhor, pode não ser o suficiente, ok? Ir a um ginecologista provocador, tu não sabes, nunca foste. Não. É claro que isto é quase como irmos fazer um exame, vamos nervosos, a coisa nós vamos mais tensos, vai custar mais, como é óbvio, não é? Agora, ok, quando podemos, procuramos um médico particular. Dizerem-me se o acompanhamento é melhor, não sei. Eu já tive uma muito boa experiência no público. A experiência não foi boa porque fui numa situação de urgência, mas a profissional que eu encontrei num hospital público, e eu dei entrada no hospital a um domingo e fui operada passado 3 horas, que eu até disse à médica, à Carla, e vão operar hoje, um domingo? Tipo, domingo, ninguém opera ninguém, ao domingo não há cirurgias. E ela disse, sim, daqui a 3 horas está a entrar no bloco. Eu pensei, isto está a acontecer num hospital público, eu sou funcionária pública, olhem aquilo que eu estava, efetivamente fui muito bem atendida, e esta senhora ainda hoje, se eu precisar de alguma coisa, ela tem consultório particular. E nunca me disse, Carla, vens cá ao meu consultório. Não. Se precisares de alguma coisa, ligas-me. Portanto, eu não tenho razão de queixa do público. Isto é quase como, nós temos que ter consciência de, o carro obrigatoriamente tem que ir à inspeção depois de determinada idade, nós também. Eu quando digo nós, digo homens e mulheres. Nós, seres humanos, nós temos que cuidar de nós, como quando é a mesma coisa que fazermos a manutenção da casa, do carro, nós temos que fazer a nossa manutenção. Claro que à medida que a idade vai avançando, somos obrigados a fazer mais exames, começamos a tomar medicação, e isto implica, reparem uma coisa, quase nenhum médico manda fazer marcadores tumorais quando fazemos análises. E não custa nada. O sangue, nós não vamos tirar litros de sangue para cada. Ora bem, são 200 mililitros para cada análise. Não. Portanto, é uma questão. E eu acho que isto ainda é um tabu para os médicos. Porque se calhar os médicos de família deviam perguntar a quem vai a uma consulta se não quer fazer o teste do HIV. Nunca conheci nenhum médico de família que perguntasse. Nunca falei com ninguém que tivesse um médico de família que perguntasse. E posso-vos dizer que a primeira vez que pedi, fui olhada de lado. No privado, a primeira vez que pedi para fazer o teste, fui olhada de lado. O senhor ficou a pensar, esta... O que é que esta anda a fazer? De certeza, porque da forma como ele me olhou, pensei, olha... E como é óbvio, se isto me aconteceu a primeira vez, eu pensava, nunca mais vou pedir. Não, eu vou voltar a pedir. E se tiver necessidade de repetir uma vez por ano,
façam. E nós não temos que ter medo, porque se der positivo, pelo menos sabemos com o que estamos a lidar. Olha, a pergunta que eu te queria fazer é, vamos imaginar uma pessoa com posses normais, digamos assim, Sim. que consegue ter a medicação, consegue tomá-la, a partir do momento em que sabe que contraiu o vírus da SIDA, existe um tempo, digamos Protocolo. assim. Não, eu ia perguntar se existe um tempo mais ou menos médio de duração de vida. Não. Ou seja, o que é que tem vindo a acontecer? Como em quase todas as áreas da medicina, a medicação vai sendo estudada, estes retrovirais vão melhorando a tua qualidade de vida e aumentando o teu tempo de vida, ok? Aquilo que víamos acontecer há alguns anos atrás é que mesmo tomando 60, 80 comprimidos por dia, a evolução ainda deixava muito a desejar e a medicação não era eficaz para dar qualidade de vida àquela pessoa. Neste momento, um seropositivo consegue ter qualidade de vida. É claro que tem que ter muitos cuidados, não é? Há cuidados adicionais no dia a dia, mas consegue ter qualidade de vida. E eu não sei se vocês... Há uma série de livros, há uma série de autores que falam sobre a sua história. E eu era para ter pegado num livro, esqueci-me, agora não me lembro do nome do senhor, mas ele foi um dos rostos que em Portugal, relativamente às questões da SIDA, e aquilo que ele mostrou e aquilo que ele tentava fazer para que as pessoas percebessem, e isto relativamente à discriminação, e porque há marcas, isto tal como nos consumos, quando nós falamos dos comportamentos desviantes, há muito aquela coisa de, olha, aquele tem os dentes pretos e os dentes estão-lhe a cair, é toxicodependente, porque a droga faz cair os dentes. Ok, mas nem toda a gente que a quem faltam dentes ou que tem os dentes pretos terá que ser toxicodependente. O estigma e isso no filme Filadélfia vê-se muito, mas isso acontece sim, mas pode ser um cancro de pele, por exemplo, as manchinhas que vão aparecendo, o formato, o encovar do rosto, são sinais, não é? As feridinhas na pele que vão aparecendo, mas podem ser outras coisas, não tem que ser SIDA. Portanto, o tempo de vida não vamos dizer, ok, duram 10 anos. Não, duram 20 anos. Tudo depende do tempo que demorou a diagnosticar. Por isso é que o diagnóstico, tal como no cancro, o diagnóstico é fundamental. Diagnosticar, porque quanto mais cedo for diagnosticado, mais qualidade de vida aquela pessoa tem e podem durar muitos anos. Não há uma duração, não há um prazo de validade. Olha, vou aproveitar para introduzir aqui 8 pequenas questões que eu tive, não ia dizer o gosto de descrever, mas que me limitei a ver que muitas pessoas comentam em vários grupos. E gostava que tu, à medida que eu vou dizendo, dissesse se isto é um mito ou se é real, uma coisa que acontece. Sim. E se quiseres dar uma breve explicação, estás à vontade. Ok. Então, a primeira que eu tenho aqui é que muitas pessoas pensam que é possível contrair o vírus ao estar perto de pessoas que têm o HIV. Não, de todo. De todo. Reparem uma coisa, é preciso que haja contacto de fluidos e ainda que eu possa ter contacto com alguém, imaginem que um seropositivo, isto já me aconteceu a mim e tive que testar por isso, um dos meus sem-abrigo, por acaso da etnia cigana, e que todos nós conhecíamos o diagnóstico, para pedir dinheiro. E há montes de histórias destas com toxicodependentes e com arrumadores. Para pedir dinheiro aos colegas de casa, porque nós tínhamos uma casa-abrigo, cortou os pulsos e andou pela casa
a pedir, a ameaçar os colegas. Para eu contrair o HIV, aquilo que teria que acontecer era, ok, ele estava com uma hemorragia, mas eu teria que ter um corte, uma ferida, para que houvesse contacto, ok? É claro que eu tenho que me proteger, eu calcei luvas quando cheguei lá. Eu, na altura, levei o senhor ao hospital no carro da minha mãe. A minha mãe ficou com os cabelos em pé, mas eu precisava de o levar ao hospital e era o carro que eu tinha naquele momento e levei-o no carro da minha mãe. Não havendo contacto, ok, não estamos a falar de tuberculose. Eu posso, se falarmos de tuberculose, pode ir alguém dentro de um autocarro espirrar e eu estou sujeita. A SIDA não, de todo. Ok? Nem um espirro, nem... Não. Olha, mais um mito que eu aqui tenho, ou pelo menos é algo que eu acho que seja um mito. Terapias alternativas podem curar a SIDA. Não há cura para a SIDA. Aquilo que as terapias alternativas podem fazer, tal como fazem com uma série de outros problemas, é, de alguma forma, minimizar, ok? Alguns efeitos secundários. Mas, efetivamente, cura, com muita pena minha, não. Depois tenho aqui uma terceira que por acaso vi que há muitas pessoas na dúvida, que é: um mosquito pica alguém que está com HIV e depois vai picar outra pessoa que não tem. E Essa então a é, pergunta que fazem é se é um mito ou se realmente o mosquito pode espalhar o vírus. pronto. Há quem diga, ainda hoje, que em África, esse é um dos principais fatores para que haja transmissão. Agora, o que é que acontece? O mosquito, quando pica, a picada é superficial, ok? À partida, quando vão picar, aliás, o mosquito não é uma seringa, né? E quando vai picar outra pessoa, primeiro nunca será imediato, até porque fica saciado, não é? Se nós estivermos os dois um ao lado do outro, o mosquito não nos vai picar aos dois, muito provavelmente, porque se me picar a mim e ficar saciado, não vai picar a outra pessoa. Aquilo que dizem é que efetivamente é mito, mas eu não tenho conhecimento científico para dizer é mito. Dizem os cientistas que não, ok? Eu quero acreditar que não, porque senão realmente em alguns países era terrível. Tinha aqui alguns que já falamos e vou-te fazer uma pergunta que o pessoal tem muito esta tendência, que é: as pessoas que têm o HIV morrem jovens. Não, de todo. Aliás, eu neste momento, eu já não sei há quanto tempo é que morreu o Freddie. Eu parece que andei com ele na escola. Estamos a falar do Freddie Mercury. vocalista dos Queen, ok? Mas ele efetivamente não era uma criança. E o que é facto é que, para quem acompanhou a carreira dele, fomos percebendo a degradação física. Mas porque se calhar não houve, ou ele não teve todos os cuidados que deveria ter tido. Ok? O facto de, e não interpretem mal aquilo que eu vou dizer, o facto de ele levar a vida, se calhar um bocadinho de uma forma mais leviana, e leviana até pela vida, pelo estilo de vida que tinha, não tem a ver com os companheiros, com o facto de ele ser homossexual. Não. O estilo de vida, os concertos, o andar daqui para ali, ele só parou numa fase terminal mesmo. E quem vir os concertos dele e se conseguirmos ver ali o processo de fim, é perceptível que aquela pessoa foi até ao limite, e foi até ao limite porque assim o desejou, porque ele queria continuar a fazer aquilo que era a paixão dele. E deixou-se ir. Aquilo que aconteceu é não teve os cuidados necessários, porque não há prazo de validade, desde que tem que haver uma série de cuidados. E, por exemplo, os consumos acabam por ser uma praga
porque eu acho que é mesmo uma praga, os comportamentos desviantes e os consumos são uma praga para a SIDA. Porque se eu vou tomar, que sejam 30 comprimidos por dia, ok? Porque tenho HIV, e ainda vou consumir droga, álcool, o que quer que seja, isto quer dizer, não é? A Sandra está a dizer que o amigo, eu julgo que ela está a dizer o amigo faleceu com 70 anos. Sim, ela antes disse que tinha um amigo seropositivo que costumava cozinhar para eles. E não há agora está a problema referir nenhum. que tinha 70 anos e com SIDA teve 30 anos. Portanto, estão a ver, não há prazos de validade. Acredito que fosse uma pessoa regrada, que tivesse cuidados. Mas isto acontece com qualquer tipo de patologia, não é? Se nós não tivermos cuidado, se tivermos algum problema de saúde, reparem uma coisa, colesterol, diabetes, se nós não tivermos cuidado e se não fizermos a medicação, o que é que nos vai acontecer? Portanto, não vamos estar aqui. Agora, o que é facto é que o colesterol, a diabetes, não é transmissível. Mas, por exemplo, a diabetes é um problema para muita gente. E há quem acredite que a diabetes também se transmita, sei lá, com relações sexuais, com sangue, e não. Eu desenvolvo, é o meu organismo que desenvolve aquela patologia. Olha, uma pergunta que eu vi muito também em vários grupos e em vários comentários na internet. Sentar-se na mesma sanita logo seguidamente a uma pessoa que tem o HIV. É mito, certo? Ora bem, pronto. Há até uma grande piadola, mais uma pessoa que eu gostava muito, e também já morreu há algum tempo, o George Michael, ok? E havia aquela bela anedota da casa de banho e do uso da casa de banho, e porque o senhor se sentou antes de alguém se ter levantado. Não. É claro que depende da higienização daquela casa de banho, como é óbvio, não é? Mas não é. Se não era a mesma coisa, ok, eu não tiro as calças para me sentar numa cadeira, mas há quem acredite que sentar-se numa cadeira quente pode ser o suficiente para apanhar alguma doença. Não, é claro que podemos correr riscos se a sanita estiver cheia de sangue, mas eu acho que ninguém se vai sentar numa sanita que não esteja minimamente limpa, digo eu. Vou aproveitar porque tu há bocado falaste na questão das grávidas. Sim. Pode haver a hipótese de, por exemplo, uma grávida que está infectada com HIV ter um filho saudável? Pode. Por isso é que é feito logo um batalhão de testes à criança quando nasce, ok? E efetivamente a criança pode nascer sem este síndrome. Agora, terá que haver algum acompanhamento porque pode depois dar positivo, mas pode efetivamente, e há mulheres que engravidam sabendo que são seropositivas, ok? E pode a criança nascer sem o vírus. Isto é mesmo ao contrário há pessoas que se calhar não têm esta noção. Há consumos numa grávida que podem ser muito mais prejudiciais para o feto do que isto. Há tratamentos específicos até para mulheres que querem engravidar. Olha, em forma de nos despedirmos, pronto, porque como tu disseste no início, isto era uma conversa que dava aqui, como se costuma dizer, para estar aqui uma carrada de horas. E eu entusiasmo a falar de algumas coisas e é uma chatice. Acho que já tivemos aqui algumas luzes, digamos assim, do que fazer, o que não deve fazer. Que mensagem é que deixas às pessoas que têm o HIV e que mensagem é que deixas às pessoas que não têm, de forma a terem cuidado? Então, a quem tem, antes de mais, que se salvaguardem,
que se cuidem e que façam a medicação convenientemente, porque é estarem efetivamente a protegerem-se das agressões externas, porque estas pessoas têm que se proteger das agressões externas, que tenham respeito por elas próprias, no seu estilo de vida, e que tenham respeito pelos outros. E sim, podem se apaixonar, podem amar, podem ter relações sexuais, podem estar com outras pessoas, mas partilhem. Porque eu acho que efetivamente, quando se ama, eu sei que isto pode parecer um bocado estranho, como é que eu me vou apaixonar por alguém que tem SIDA, ok? Alguém que me pode estar a pôr em causa. Não. Eu posso ter uma relação com alguém que tem HIV. Temos é que ter os dois os devidos cuidados, ok? E isso não é não ter relações sexuais, não. Mas ter os devidos cuidados. Por exemplo, quando há um acidente, é claro que não vou anunciar, olha, cuidado, não é? Chega toda a gente, há o acidente, chega toda a gente. Mas, por exemplo, que agora o Covid acaba por, há tanta proteção, que isto acaba por não ser o risco. Mas, por exemplo, na chegada dos bombeiros, se calhar o bombeiro, primeiro que está a atuar, em vez de ter só um par de luvas, por não calçar 2 pares de luvas. É claro que se cortar uma, provavelmente vai cortar a outra, mas é mais uma forma de, para todos os outros, testem. Deixo-vos testem mesmo. Testem a partir do momento. É claro que se temos a certeza que nunca tivemos nenhum contacto de risco, ou se nunca tivemos nenhum contacto, não é? Porque isto de termos contactos de risco, nunca sabemos. Mas testem. Façam o teste porque é a mesma coisa, eu vou fazer o teste de Covid, ai, dói. Sim, mas eu não quero saber se tenho, se não tenho e se estou a pôr os meus em risco. É exatamente a mesma coisa. Eu, para além de me defender, porque não há outra forma de eu me defender ou de eu me proteger, que não saber se tenho ou não. E a única forma de o sabermos é, e no imediato, será fazendo a análise, porque caso contrário podemos andar anos e este bichinho silencioso nunca se mostrar, e no dia que apanhamos uma constipação. Carla, resta-me agradecer mais uma vez por teres aceito o convite e partilhares aqui os teus conhecimentos sobre este tema. Obrigada, Telmo. E parabéns. Obrigado. Por estas dinâmicas. Obrigada. Entretanto, antes de nos despedirmos, avisar quem nos está a acompanhar que agora vamos fazer uma pausa por causa de Natal e Ano Novo. Uhum. Depois voltamos no dia 5 com o tema a importância no desporto nos idosos, e até fevereiro vai ser sempre, como se costuma dizer, sem parar. Portanto, Carla, mais uma vez obrigado e um bom Natal para todos e que o próximo ano seja melhor que este. Esperemos que sim. Obrigada.